Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo a violência que ronda os fóruns e os gabinetes dos juízes brasileiros e também a questão da segurança nos fóruns. O nosso entrevistado é o desembargador Odeber Delage, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde também é vice-corregedor-geral de Justiça e idealizador do Centro de Segurança Institucional do Tribunal. Ele também é presidente da Comissão de Segurança da Amarges, onde é o vice-presidente financeiro. Doutor Delage, a questão das disputas políticas também agravam a situação da segurança dos magistrados no interior, especialmente. No último bloco, nós falamos, e eu tenho a convicção de quando se trata de pleito municipal, nas chamadas eleições municipais, há um acirramento de ânimos maior, né? Confronto de interesses locais e o acirramento é menor quando se trata de eleições a nível nacional, né, federal ou estadual, embora isso envolva também as forças políticas municipais. Mas o judiciário, eu penso que tem uma estrutura muito boa na área eleitoral e os casos, por exemplo, que envolvam a criminalidade eleitoral já deslocariam a competência, por exemplo, para a atividade de polícia judiciária eleitoral, competência da Justiça Federal, que pode ser exercida também pela segurança estadual. Mas, de qualquer forma, eu tenho a impressão de que há um grande respeito pela justiça eleitoral e o nível de criminalidade envolvendo matéria eleitoral, pelo menos criminalidade violenta, a meu sentir, é mínimo. Muito bem. Agora, nós falamos sobre a proposta, tanto da Amarges como essa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Todas elas envolvem, aí, naturalmente, investimentos financeiros. A questão orçamentária é um obstáculo para a criação e medidas serem implementadas na segurança? Sem dúvida que vem sendo uma dificuldade. E o foi por algum tempo. A própria Amarges, trabalhando, criando as suas comissões de segurança, supria, de certa forma, a impossibilidade do Tribunal de Justiça dotar todas as comarcas de segurança. Então, nós atuamos em 70 ou 80 casos ao longo das nossas administrações na Amarges em atendimento a magistrados em razão da jurisdição ou fora dela. E, com relação a essa deficiência de recursos, essa resolução 104 do CNJ, em boa hora, ela preconiza no artigo 7º que os tribunais de justiça deverão fazer gestão a fim de ser aprovada lei estadual dispondo sobre a criação de Fundo Estadual de Segurança dos magistrados com a finalidade de assegurar recursos necessários. A implantação do sistema de segurança, estruturação, aparelhamento, modernização, adequação tecnológica, meios utilizados para a segurança de magistrados, né? Detetores metálicos, tudo isso. Câmeras de vídeo. Isso. Né? Tudo isso poderá advir do fundo que será criado por essa lei, que nós vamos trabalhar para a sua elaboração. Essa criação desse fundo pode superar, por exemplo, dificuldades como as exigências, até engessamento, que a Lei de Responsabilidade Fiscal também impõe. É uma lei boa, mas que foi feita uma realidade anterior. Você acha que ela deve ser alterada ou esse fundo pode superar essa dificuldade? Pelo que eu li e espero que seja cumprido, né, a criação do fundo viria com uma espécie de verba carimbada para ser dirigida para essa atividade. Então, quando a gente diz carimbada, é um termo muito comum, dizer que ela deverá ser utilizada e destinada àquilo. Então, nós temos a esperança de que ela surtirá efeitos, que se nós tivermos uma verba destinada à segurança, ela será efetivamente controlada e aplicada para tal fim. Então, é uma boa notícia. Agora, doutor Delage, eu vou fazer um pequeno intervalo, então preciso fazer aquela indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Dessa parte do nosso encontro, onde cabe a conversa, né, sobre algumas amenidades, né, eu aproveito a indicação que faço é de um livro da minha predileção, meu livro de cabeceira de muitos anos, que é o Grande Sertão Veredas, que eu tenho em mãos aqui, a 14ª edição da editora José Olímpio e que está todo marcado, todo anotado, a começar da comarca de Ipanema, em julho de 1982, depois por Pirapora em 83 e ao longo de 84, 85 e 86.
E a paixão pelo Grande Sertão Veredas, ela se renova a cada releitura. A leitura do Guimarães Rosa tem esse condão, né? A cada releitura você redescobrir o texto, né? Você tem pontos que você volta e constantemente está a refletir sobre ele. É um livro que realmente eu recomendo, sempre gostei e tive a oportunidade de escrever um artigo quando juiz em Pirapora, que veio a ser publicado na revista Marges Cultura. A revista da Marges, número de 1, Arte e Cultura, editada pela Marges, e na qual eu fiz menção a um artigo que escrevi como juiz em Pirapora, em 1985, e que dizem está atual, porque o Guimarães Rosa nunca perde a atualidade, e na época estava sendo levada a efeito a filmagem da minissérie pela TV Globo, Grande Sertão Veredas. Muito bem, quer dizer, segurança e saúde tem que cuidar do corpo e da alma também, como o senhor recomenda nessa leitura do Guimarães Rosa. Aliás, os leitores de Guimarães Rosa dizem que morrem de inveja de quem não leu ainda, que tem a primeira oportunidade de conhecê-lo. Doutor Delage, voltando ao nosso tema aqui da segurança, né? E a questão orçamentária também, que envolve as dificuldades orçamentárias, envolve o poder público como um todo hoje. E o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, tem uma dificuldade porque ele tem que estar presente na maioria dos municípios. Em Minas Gerais são 853, quer dizer, a maioria, 300 e alguma coisa, o tribunal está presente, não é assim? Sem dúvida. No caso da justiça comum, da justiça estadual, chamada comum pela competência plena que ela tem, que é o nosso caso, nós chamamos hoje, numa linguagem bem moderna, de capilaridade, né? O Tribunal de Justiça tem uma capilaridade total no Estado, né? O número de comarcas tende a alcançar todo o território do Estado, o que é maior do que, às vezes, a Justiça Federal, do que a Justiça do Trabalho, e tem se trabalhado para que haja, o próprio CNJ preconiza isso, para que haja uma integração e uma utilização de espaços comuns, onde houver um fórum estadual, que também a Justiça do Trabalho possa utilizá-lo, por exemplo, né, digamos, a vara trabalhista de Unai, né, para realizar um ato em Arinos ou Bonfinópolis, a 200 quilômetros de distância, poderia utilizar instalações da Justiça Comum que está lá presente. É o acesso à justiça, acesso à democracia e mais cidadania para todos, né? Eu comecei aqui com o desembargador Odeber Delage, ele que é vice-corregedor geral de Justiça de Minas Gerais e também o idealizador do centro, da criação do Centro de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também presidente da Comissão de Segurança da Magistratura aqui pela Marges. Nós conversamos sobre a segurança nos fóruns e a violência que ronda os gabinetes dos juízes e os fóruns em todo o Brasil. Doutor Delage, obrigado pela presença do senhor aqui mais uma vez, pela entrevista que foi prazerosa e proveitosa. Muito obrigado, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, inclusive, especialmente nesses 2 pontos novos de conquista em termos de segurança no Judiciário. Muito bem. Nós que agradecemos e se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amarges.com.br pensamento@amarges.com.br. Obrigado e até a próxima.